Olá, estamos de volta na nossa mentoria Saúde em Dia e estamos falando aqui sobre a senda da saúde. E agora chegou o ponto de explicar, afinal, o que é essa senda da saúde. Então a gente vai seguir aqui avançando com todo o nosso trabalho explicativo, né? Do que você pode esperar dessa mentoria, inclusive, mas agora de uma forma mais detalhada, mas não tão detalhada como no período que a gente vai começar realmente a colocar em prática. Então aqui, ó, a gente vai falar sobre a senda da saúde, explicar aí um pouco mais sobre o que significa isso. Então, senda, eu já falei lá no início, né? É um acrônimo. O acrônimo, muitas das vezes, ele serve como mnemônico, né? Que é uma técnica que a gente utiliza para poder gravar, memorizar, né? Com mais facilidade. Então, senda, ela tem o significado de vereda, né? De um caminho estreito e é realmente, como eu disse, tem uma aplicação, né, dentro desse nosso contexto aqui muito ideal, porque realmente é uma jornada, né? Existe um trajeto, existe um caminho a ser seguido, e é esse caminho que a gente apresenta aqui, esse caminho que a gente trilha aqui na mentoria Saúde em Dia. Então, a saúde em dia, né? Ou seja, para que a gente alcance esse resultado na nossa vida, de uma saúde duradoura, intensa e ampla, a gente precisa caminhar pela senda da saúde, né? E a gente vai entender melhor isso aqui. Então, vamos lá. O que é a senda da saúde? Como eu disse, é um acrônimo, então você vai ter ali o S de sono, o E de espiritualidade, o N de natureza, o D de detox e o A de atividade física. São os pilares, tá? E a parte emocional, ela está muito envolvida com a questão da espiritualidade, porque é onde há a modificação das nossas crenças, né? É onde também existe a conexão, né, com o Criador. Então, essa conexão com o Criador e a modificação das nossas crenças é o que a gente precisa de principal para trazer o equilíbrio emocional, não só emocional, tá? Mas parece aqui que ficou de fora o emocional, mas não ficou não. Então, espiritualidade, a gente trabalha muito essa parte, a gente vai ver agora com detalhes, né, também em relação a cada ponto desse daqui que a gente traz na cena da saúde, né? Então, o que a gente vai trabalhar no decorrer dessa mentoria? Tudo isso aqui, ó. Primeiramente, essa questão de espiritualidade, dentro da mentoria Saúde em Dia, nós vamos ter uma abordagem em relação à espiritualidade muito mais direta, tá? Então a gente vai falar sobre cada ponto desse daqui e, inclusive, eu quero chamar a atenção ao primeiro que você está lendo aí, que é a reprogramação linguística, tá? Que é, entre parênteses, aí tá a meditação. E então a gente vai trabalhar isso de uma forma muito direta e eu posso dizer até que um pouco mais resumida. Se você quiser acessar um conteúdo mais amplo sobre esse assunto, que inclusive com vários objetivos, né? Objetivo de entender propósito de vida, objetivo de entender como que você pode utilizar o jejum para que seja algo realmente prático na sua vida, para que seja algo realmente que influencie a sua vida como um todo. Entre outros, são 7 estudos que você pode acessar no seminário Vida Plena. Se você ainda não tem acesso, você pode pedir gratuitamente, você vai enviar o seu e-mail, você vai receber as informações de acesso no e-mail que você enviar para nós, e ali você vai acessar e vai ter de uma forma vitalícia o acesso ao Seminário Vida Plena com 7 cursos, todos com embasamento bíblico, tá? Então, dentro da espiritualidade, primeiro ponto que a gente vai trabalhar, reprogramação linguística, entre parênteses, meditação. O que é essa reprogramação linguística? A Bíblia, ela é um livro, entre outras inúmeras finalidades, um livro de reprogramação mental. Então, quando a gente vê, por exemplo, o batismo é o que significa morte. Morto não tem crença. Você vê que quando Jesus ele fala assim, nós temos que ser como criança, não é só a humildade, digamos assim, a fidelidade, né? Acreditar naquilo que realmente o pai diz, porque a criança é assim, essa inocência, né? O que o pai fala, não importa. Se o pai falar assim, ó, pula daqui que você vai voar, a criança vai pensar, é igual super-homem, a criança vai pensar e vai fazer. Então, o que a gente fala para a criança, né, a gente tem no nosso cérebro
uma área que se chama substância reticular ativadora ascendente, ou substância ativadora reticular ascendente, que é a sigla SARA, né? Então a gente tem o acrônimo também. Então a gente tem essa substância reticular como um filtro. Esse filtro, ele trabalha de acordo com as nossas crenças. Se a informação que está chegando corresponde, né, ela está em harmonia com as crenças que nós temos, esse filtro ele deixa passar. Se não está, esse filtro bloqueia. Então, é simples assim. Sendo que esse filtro, ele não é desenvolvido, posso dizer até que praticamente nada desse filtro, né, ou nada. Porque você não vê nenhuma criança, ela não tem até mesmo conhecimento para isso, para poder questionar certo posicionamento, certa informação que chega. Então, se o pai fala assim, ou a mãe, né? Não, olha, continua, que se tudo você perseverar na vida, você vai conseguir alcançar. Essa criança, ela vai ser programada dessa forma. Ela vai entender isso. Não, tudo que eu colocar foco, perseverar, eu vou alcançar. Entendeu? Assim como também, se os pais falarem assim, olha, isso aqui não vai dar em nada. Ó, coloca o pé no chão porque você nunca vai ser um astronauta, por exemplo, né? Às vezes criança tem sonho de ser astronauta e a gente vai lá e fala, não, isso aqui você não vai conseguir, né? Ou então, eu quero ser tal coisa que para nós pais, às vezes, ou para os nossos pais, parecia um absurdo. Falei, não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui você não consegue isso. A criança, ela também vem com essa crença. Então, essa reprogramação, por quê? Porque nós fomos programados, na maioria, né, de um modo geral, toda a nossa programação, ela é comprometida. Ela é uma programação assim que não funciona. Não é uma programação otimizada, né? Não é um conjunto de crenças, né? A gente tem na nossa programação mental, o que a gente tem não é um conjunto de crenças que geralmente coloca a nossa autoestima lá em cima, que faz com que a gente tenha uma boa resiliência, que faz com que a gente tenha estratégias, né? Tenha uma mentalidade positiva, que faz com que a gente identifique as oportunidades dentro das adversidades. Não tem isso, porque nós não fomos treinados, né? Nós não fomos preparados para vencer. Esse é o detalhe. Né, a maioria das pessoas, a maioria das famílias, preparam os seus filhos para viver como a média, né, para viver de acordo com o sistema. Não, você vem, você estuda, aí você se forma, aí você vai arrumar um trabalho de carteira assinada, e aí você vai escolher um trabalho uma área que dê dinheiro, e aí você vai conseguir um bom trabalho, e aí você vai se desenvolver na empresa. É isso aí, entendeu? Mas existe um outro modo de viver a vida? Claro que existe, lógico que existe, entendeu? Então, esse outro modo, que não é o modus operandi que o sistema estabeleceu para que todas as famílias sigam esse passo a passo, esse modus operandi, ele foi determinado, maioria segue, mas existe como a gente quebrar isso. Como é que a gente quebra isso na infância? A gente já recebeu uma programação. A gente quebra, né, esse fator, né, que nos moldou a partir do momento que a gente tem consciência de que existe uma outra realidade. Existe uma outra realidade. Existe uma forma de acessar um outro nível de vida. E aí você começa a trabalhar isso, começa a pensar, começa a refletir, e aí você agora olha para si mesmo e pensa o seguinte, chega à seguinte conclusão: eu preciso reprogramar minha mente. Então você vai tirar essas crenças e vai colocar crenças novas. De onde que vem essas crenças? Vem da palavra. A palavra diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. A palavra diz o quê? Não andeis ansiosos, coloca a ansiedade na mão do Senhor. A palavra diz o quê? Todos aqueles que executam a palavra, eles são poderosos. Né? A palavra diz o quê? Que eu não sou um ser descendente do macaco, eu sou imagem e semelhança do Senhor, eu sou um ser divino. A palavra, ela tem todo um conjunto de crença que nos coloca num outro nível de ação, outro nível de pensamento, outro nível emocional. É outra vida, é outra vida. Quando você entende que as crenças que você recebeu na infância, elas são obsoletas para alcançar, a maioria das vezes, elas são obsoletas para alcançar um estado de vida, um nível superior, não é nível superior de escolaridade, é um nível superior de frequência, de estado emocional, de estado cognitivo, de saúde, de espiritualidade, é um nível superior de influência na sociedade. Entendeu? Então, você é outra vida, não tem nem como eu te falar.
É assim que acontece. Não, você tem que viver. Então, se você ainda não viveu isso, esse é o momento de aprender sobre o primeiro ponto que se deve fazer. Qual é o primeiro ponto? Reprogramar. Primeiramente, crenças obsoletas, vão para o lixo. E agora, tudo aquilo que a palavra de Deus ela fala sobre mim, sobre a minha capacidade, sobre os meus recursos, sobre quem eu sou, tudo isso é o que eu vou acreditar agora. Aquilo que foi falado para mim na infância, de repente você ouviu muito na infância que você não conseguiria nada, que você não prestava para nada, que você é burro, que você é limitado e tal. A palavra de Deus ela não me diz isso. E se ela não me diz, agora eu jogo toda essa crença fora e agora abraço outra. E como é que você faz com que isso realmente se torne uma realidade? Reprogramando a sua mente através da linguagem. Então, lá no livro de Joel, profeta Joel, no capítulo 3, versículo 10, você vai ver assim. Você vai ler o seguinte: diga o fraco, eu sou forte. Então, toda vez que você for realizar uma ação, você vai ver que existe uma conversa dentro de nós, chamada de self-talk, uma conversa interna. Essa conversa ela vai te parar muitas das vezes. Tem que falar em público, tem que dar uma palestra, tem que fazer alguma coisa. Não. Faz isso não, vai passar vergonha. Não, você não pode fazer isso não. Não, olha o que os outros vão pensar. Não, olha, você vai te travar. Você vê muitas das coisas, almejam algo melhor, vai se tornar um empresário. Não, que isso, eu preciso de segurança, vou arrumar aqui um trabalho de carteira assinada. Então, essa conversa, muitas das vezes, até para te preservar, mas ela vai querer te preservar demais, ela vai querer te desacelerar, ela vai querer te parar, até te bloquear. Então, o que você tem que fazer? Não, eu vou sim, porque eu posso. Posso todas as coisas naquele que me capacita. O termo hebraico ali, né, muitas das vezes aquele contexto, faz entender que Deus só fortalece quando a gente está para passar, para atravessar, ou vivendo um momento de dificuldade, adversidade. Aí, não, o Senhor ele me fortalece, eu posso superar isso, eu posso ter uma resiliência, eu posso. E aí sim, é realmente essa a ideia ali. Mas o termo grego utilizado ali, ele é mais amplo. Ele significa, inclusive, que nós podemos todas as coisas naquele que nos capacita, ou seja, aquele que nos torna capaz, aquele que nos torna idôneo, aquele que nos torna aptos. Então, idôneos, né? Esse sentido, ele pode ser aplicado em muitas outras questões e dentro desse contexto que a gente está abordando aqui. Não, isso aqui você não pode. Sua mente vai falar assim, não, isso aqui você não pode. Mas por que eu não posso? Eu posso todas as coisas naquele que me capacita. Né? Eu já falei com pessoas aí com 40, 50, 60 anos, não sei ler, né? Não sei escrever. Não, porque eu não posso, porque eu estou velho. Não está pensando de acordo com a palavra. Eu não posso alcançar isso porque eu vim de uma família pobre. Não está pensando de acordo com a palavra. Eu não posso alcançar isso porque eu não tenho recurso financeiro. Não está pensando de acordo com a palavra. Porque de acordo com a palavra, nós podemos todas as coisas naquele que nos capacita, naquele que nos fortalece, naquele que nos torna aptos. Né? O salmista ele chega a dizer o seguinte: o Senhor ele aperfeiçoa os meus braços para a batalha. Ou seja, é o Senhor que me treina. Então, aquilo que eu não sei hoje, aquilo que eu não consigo, o recurso que eu não tenho, eu posso obter, por que não? Tá entendendo? Esse é o ponto. Então, a reprogramação, a linguagem, ela deve ser utilizada para reprogramar as nossas crenças. Toda vez que o pensamento negativo, inclusive, ele pode servir como gatilho. Toda vez que vier o pensamento negativo, você declara, porque a palavra meditação, ali quando a gente vê em Josué, capítulo 1, que fala medita de dia e de noite, né? No Salmo 1, que fala aquele que medita na palavra, né? Medita dia e de noite. Então, essa meditação, ela vem do verbo hebraico hagar. Hagar significa sussurrar, falar em voz baixa. Então, não é só meditar de refletir. Eu vou refletir, estou meditando aqui, estou considerando essa informação. Sim, esse ponto também, mas vai além. É você sussurrar, é você declarar. Pode ser em voz baixa, né? Um sussurro. Então, toda vez, por exemplo, na questão de Joel, né? Digo fraco, eu sou forte. Toda vez que vier em mente, seja por Satanás, seja pelas suas crenças, vier assim, não, você é fraco, você não pode isso, você não é capaz. O que você vai fazer? Você vai falar, não, eu posso todas as coisas, eu sou forte, né? O Senhor me fortalece, o Senhor me capacita, o Senhor me torna apto, o Senhor me torna idôneo. É isso, é você utilizar a sua linguagem para mudar a realidade, principalmente a realidade das suas crenças, da sua programação mental. Tá bom? Então, a gente fala mais sobre isso daqui lá no Seminário Vida Plena. Oração, jejum, daqui é tudo que envolve essa conexão com o Senhor. Por que isso está aqui? Fábio, o que isso tem a ver com saúde? Tudo
Se você não se conecta com o Criador, se você não tem um relacionamento com o Criador, você já prejudica muitos aspectos da sua saúde, inclusive a capacidade de colocar em prática aquilo que hoje você tem dificuldade, porque é o Senhor que vai te ajudar. Então, jejum, louvor, ceia do Senhor, serviço, estudo, comunhão, contribuição, tudo isso é importante porque faz parte do seu relacionamento com o Criador de todas as coisas. E, de repente, você pode ter uma crença diferente. Fábio, eu acredito no Alcorão. Fábio, eu acredito em outro livro. Eu tenho outra crença, outra religião. Não tem problema. No final das contas, o que importa é resultado, né? Se você está tendo resultado, a Bíblia diz que o Senhor ele dá a paz que o mundo não consegue dar, que ele derrama amor no coração, que ele concede uma alegria, um estado de frequência muito superior, alegria, que ele dá domínio próprio. Você está conseguindo isso? Então você tem os frutos do Espírito. É isso que você está conseguindo? Então tudo bem. Agora não é, não, e aí não importa. Ah, Fábio, mas eu vou para a igreja, mas eu não tenho isso. É aí que tá. Porque tem o que e o como. O que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. De repente você acertou no que, aí eu tenho que orar. Mas como que você está fazendo isso? Ah, de repente você acertou no que, aí eu tenho que ir para a igreja. Mas como que você está fazendo isso? Será que tá lá para aprender, para contribuir, para compartilhar os seus dons? Está prestando atenção no que Deus, no movimento que o Senhor está fazendo, aquilo que Deus está ensinando através da palavra, para colocar em prática no dia a dia? Ou tá voando, mexendo no telefone, conversando fiado? Então, assim, não é só o que, mas é o como. Isso é tão importante quanto. Então, na aula seguinte, a gente vai falar sobre o detox e a otimização gastrointestinal, tá? Que é o segundo ponto aqui do nosso passo a passo dentro da mentoria Saúde em Dia. Primeiro ponto, conexão com o Criador. Você não pode utilizar um equipamento se você não ligar ele na tomada. Você vai fazer uma vitamina no liquidificador, você bota lá banana, morango, seja lá o que for, leite, açúcar. Como é que você vai bater se não está ligado na tomada? Então, para você realmente começar a realizar alguma coisa na sua vida, uma transformação, principalmente desse nível, onde você vai realmente colocar em prática, você vai implementar hábitos novos que talvez você nunca implementou na sua vida, como é que você vai fazer isso sem o poder e a energia de Deus, né? Sem o auxílio do Senhor? Então, o Senhor, ele otimiza muito o nosso desempenho, inclusive o nosso desempenho em relação à nossa saúde, aos hábitos que a gente precisa implementar na vida, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Deus te abençoe e forte abraço.